A paz do Senhor Jesus. Vamos continuar a segunda parte desta leitura. 13 de 100. 13º dia de 100. Nós estamos lendo Levítico do 23 ao 27, Números do 1 ao 3 e Marcos do 5 ao 6. Nós já estamos em Números, capítulo 2. Vamos continuar a segunda parte. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor Jesus, nos abençoa, nos dá graça, meu Pai, nesta leitura da segunda parte, que nós vamos continuar, meu Pai. 13 de 100, Bíblia em 100 dias. Me dá força e me dá graça, meu Pai. Em nome de Jesus, nos dá força. Glória a Deus. Segundo os seus esquadrões, e Nasson, filho de Abinadab, será príncipe dos filhos de Judá. Números 2, 4. E o seu exército e o que foram contados deles foram 64.600. E junto a ele assentará as suas tendas da tribo de Isacar. E Natanael, filho de Zur, será príncipe dos filhos de Isacar. E o seu exército, os que foram contados deles foram 54.400. Depois a tribo de Zebulon. Eliabe, filho de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon. E os seus exércitos que foram contados deles foram 57.400. Todos que foram contados no exército de Judá, 186.400, segundo os seus esquadrões. Estes marcharão primeiro. Olha só. Abre um parênteses. A ordem é para marchar. Estes marcharão primeiro. A bandeira do exército de Ruben, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do sul. Elisur, filho de Ur, será príncipe dos filhos de Ruben. Os seus exércitos que foram contados deles foram 46.500. E junto a ele assentará suas tendas da tribo de Simeão. E Selumiel, filho de Zurissadai, será príncipe dos filhos de Simeão. E o seu exército e os que foram contados deles foram 59.300. Depois a tribo de Gade. E Elisaf, filho de Deu, será príncipe dos filhos de Gade. E o seu exército, os que foram contados deles foram 45.650. Todos que foram contados no exército de Ruben foram 151.400. E 50 segundo os seus esquadrões. E esses marcharão em segundo. Olha só. Em primeiro, os que marchavam primeiro nos seus esquadrões era a tribo de Judá. Em segundo era a tribo de Gade. Esses marcharão em segundo lugar. Tudo organizado, dividido em esquadrões. Então partirá a tenda da congregação com o exército dos levitas, no meio dos seus exércitos, como assentaram as suas tendas. Assim marcharão cada um no seu lugar, segundo as suas bandeiras. A bandeira do exército de Efraim, segundo os seus esquadrões, estará para a banda do ocidente. Elisama, filho de Amiúde, será príncipe dos filhos de Efraim. E os seus exércitos que foram contados deles foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés. E Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés. E o seu exército, os que foram contados deles, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim. E Abidã, filho de Gideone, será príncipe dos filhos de Benjamim. E o seu exército e os que foram contados dele foram 35.400. Todos que foram contados no exército de Efraim foram 108.100, segundo os seus esquadrões, e estes marcharão em terceiro lugar. A bandeira do exército de Dan estará para o norte, segundo os seus esquadrões, e Aizer, filho de Amizadai, será príncipe dos filhos de Dan, e os seus exércitos que foram contados deles foram 62.700. E junto a ele assentará suas tendas a tribo de Azer, e Pegiel, filho de Ocrã, e será príncipe dos filhos de Azer. E os seus exércitos que foram contados deles foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, a
E Airá, filho de Enã, será príncipe dos filhos de Naftali. E os seus exércitos que foram contados deles foram 53.400. Todos que foram contados no exército de Dan foram 157.600. Esses marcharão no último lugar, a tribo de Dan, segundo as suas bandeiras. Esses são os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos que foram contados do exército pelos seus esquadrões foram 603.550. Mas os levitas não foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. E os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim assentaram o arraial, segundo as suas bandeiras. E assim marcharam, cada um segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais. Números capítulo 3, né? Os filhos de Arão e os levitas são escolhidos para o serviço do tabernáculo. Números capítulo 3. E estas são as gerações. Estas são as gerações de Arão e de Moisés, no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. E esses são os nomes dos filhos de Arão. O primogênito Nadab, pois Abiú, Eleazar e Itamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram sagradas para administrar o sacerdócio. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe-na diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam. E tenham cuidado da sua guarda, da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação, para administrar o ministério do tabernáculo. E tenha cuidado de todos os utensílios da tenda da congregação e da guarda dos filhos de Israel, para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, os levitas a Arão, dará, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel. Lhes são dados em dádiva. Olha só. Eles são dados em dádiva. Então, o ministério é uma dádiva, é um presente de Deus. Deus nos escolheu, né? Olha só. Que lindo isso, é uma dádiva. Dará, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel, lhes serão dados em dádiva. Então era um presente, né? Os levitas ali para Arão. É uma dádiva, né? O ministério é uma dádiva. Mas Arão e seus filhos ordenarás que guardem o seu sacerdócio. O estranho que chegar morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu, eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas serão meus. Porque todo primogênito meu é, desde o dia em que feri a todo primogênito na terra do Egito. Santificai para mim todo primogênito em Israel, desde o homem até ao animal. Meus serão, eu sou o Senhor. E falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas gerações. Contará todo varão da idade de 1 mês para cima. E Moisés contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Esses, pois, foram os filhos de Levi, pelos seus nomes: Gerson, e Coate, e Merari. Esses são os nomes dos filhos de Gerson, pelas suas gerações: Libni e Simei. E os filhos de Coate, pelas suas gerações: Anram, e Izar, e Hebron, e Uzeu. E os filhos de Merari, pelas suas gerações: Mali e Muzu. E estas são as gerações dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson é a geração dos Libnitas, e a geração dos Libnitas, e a geração dos Simeitas. Essas são as gerações dos Gersonitas, os que deles foram contados pelo número de todo varão da idade de 1 mês para cima. Os que deles foram contados foram 7.500, as gerações dos Gersonitas.
assentarão a sua tenda atrás do tabernáculo ao ocidente. E o príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Eliasaf, filho de Lael. E a guarda dos filhos de Gerson, na tenda da congregação será o tabernáculo, e a tenda e a sua coberta, e o véu da porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio, e o pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo e junto ao altar, em redor, como também as suas cordas para todo o serviço, e a de Coate, e a geração dos Anramitas, e a geração dos Izaritas, e a geração dos Hebronitas, e a geração dos Uzielitas. Essas são a geração dos Coatitas, pelo número contado de todo varão da idade de 1 mês para cima. Foram 8.600 que tinham cuidado da guarda do santuário. A geração dos filhos de Coate assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, a banda do sul. E o príncipe da casa paterna das gerações dos Coatitas será Elisafã, filho de Uzziel, e a sua guarda será a arca, e a mesa, e o castiçal, e os altares, e os utensílios do santuário, com que ministrarem, e o véu com todo o seu serviço. E o príncipe dos príncipes de Levi será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a sua superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari, e a geração dos Malitas, e a geração dos Musitas. Essas são as gerações de Merari. E os que deles foram contados pelo número de todo varão de 1 mês para cima foram 6.200. E o príncipe da casa paterna das gerações de Merari será Zuriel, filho de Abiai. Assentarão as suas tendas ao lado do tabernáculo da banda do norte. E o cargo da guarda dos filhos de Merari serão... E o cargo, a função deles, né, da guarda dos filhos de Merari, serão as tábuas do tabernáculo. Então, cada príncipe ali da tribo de Levi tinha a sua função, né? Tinha a sua função da tribo de Levi, então cada um tinha a sua função. Que eram vários filhos ali, né, de tribo de Levi, eram várias pessoas, então, de Gerson, e daí vai, de Merari, então cada um tinha a sua função no tabernáculo. Os seus varais, as suas colunas, e as suas bases, e todos os utensílios com todo o seu serviço, e as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, e os que assentarão as suas tendas diante do tabernáculo ao oriente, diante da tenda da congregação, para a banda do nascente, serão Moisés e Arão, com seus filhos, tendo cuidado da guarda do santuário, para a guarda dos filhos de Israel, e o estranho que se chegar morrerá. Todos que foram contados dos levitas, que contou Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas gerações, todo varão de 1 mês para cima, foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todo primogênito, varão dos filhos de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. Para mim tomarás o levita. Eu sou o Senhor, em lugar de todo primogênito dos filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar de todo primogênito entre os animais dos filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor lhe ordenara todo primogênito entre os filhos de Israel, e todos os primogênitos dos varões, pelo número dos nomes dos da idade de 1 mês para cima, segundo os que foram contados deles, foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Que lindo isso, né? Então, os levitas foram escolhidos para administrarem ali no santuário. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Quanto aos 273 que se houverem de resgatar, que sobrepujam aos levitas do primogênito dos filhos de Israel, tomará para cada cabeça 5 ciclos, conforme o ciclo do santuário, e tomará a 20 geras o ciclo, e Arão e a seus filhos darás o dinheiro dos resgatados, dos que
sobejaram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate dos que sobejaram sobre os resgatados pelos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, tomou o dinheiro 1.365 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E Moisés deu o dinheiro dos resgatados a Arão e a seus filhos, segundo o mandado do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Agora, nós vamos para Marcos 5 e 6. Então, nós estamos vendo, né, das tribos. Abraão, Isaque e Jacó. Jacó tem 12 filhos. Desses 12 filhos vêm as 12 tribos de Israel. E da tribo de Judá vem o Messias, o Cristo. Então, vamos lá para o Novo Testamento. Marcos capítulo 5, versículo 6. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, Messias. Marcos 5 e 6. Vamos lá. Glória a Deus, né? Passemos para outra margem. Marcos capítulo 5. O endemoniado gadareno. E chegaram a outra margem. Achei interessante só um ponto aqui. Jesus falou, né, no 4:35 para o discípulo: passemos para outra margem, né? Se levantou um grande vento, Jesus aquietou, né, o mar, mas passemos para outra margem. Chegaram a outra margem. A província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogavam-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhe quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. E passando Jesus outra vez num barco, para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, rogo-te que venha e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos,
e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua vestimenta. Porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? E disseram os discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? E ele olhava em redor para ver que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram algum do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfada mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão do Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhe, por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com eles estavam, entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhe expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Marcos, capítulo de número 6. Glória a Deus. Vamos ler. O último capítulo desta leitura de 100, né? 13 de 100. Glória a Deus. Marcos, capítulo 6. Jesus retira-se para Nazaré. E partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se admiravam, dizendo, de onde lhe vêm estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus lhe dizia, não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns, poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. Estava admirado da incredulidade deles e percorria as aldeias vizinhas ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2, deu-lhe poder sobre os espíritos imundos, e ordenou-lhe que nada tomassem para o caminho, senão um bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhe, na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando algum vos não receberem, nem vos ouvirem saindo dali, sacode o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para o daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Olha só, qual que era a mensagem? Arrependimento, né? Abriu um parênteses, qual que é a matemática de Deus? Arrependimento mais fé em Jesus é igual a salvação. E saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse.
expulsavam muitos demônios, e saindo eles pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam. A morte de João Batista. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse João, o que batizava. E ouviu isso o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório. E disse, João, o que batizava, ressuscitou dos mortos? E por isso essas maravilhas operam nele? Outros diziam, é Elias. E diziam outros, é um profeta, ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse, esse é João que mandei degolar, ressuscitou dos mortos? Porquanto mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manetando no cárcere, por causa de Herodias, mulher de teu irmão, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodias, não te é lícito possuir a mulher... Pois João dizia a Herodes, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo-o, de boa vontade o ouvia. E chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia do seu aniversário, dava uma ceia aos grandes e tribunos e príncipes da Galileia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou e agradou Herodes, aos que estavam com ele à mesa, e disse então o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, dizendo, tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? E ela disse, a cabeça de João Batista. E entrando apressadamente, pediu ao rei, dizendo, quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento, e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei, o executor mandou-lhe trouxessem ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu à jovem. E esta deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram tomar o seu corpo e o puseram num sepulcro. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus. E contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito, como tinham... E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinha feito, como o que tinham ensinado. Olha só. E ele disse-lhes, vinde vós aqui, à parte a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá, a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles aproximavam-se deles. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram, o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede-o para que vão ao campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo-lhe, disse-lhe, dai-lhe vós de comer.
E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhe: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-os eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhe que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100, e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus e abençoou. E partindo os pães, e deu aos seus discípulos, para que o pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços, de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco, e passar adiante para o outro lado, Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E vendo que se fatigavam a remar, porque o vento lhe era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma, e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhe: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muitos assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam no outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que eles estavam, os que se achavam enfermos. E percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer em leitos, onde quer que sabiam que eles estavam, os que se achavam enfermos. E onde quer que eu entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que eu deixasse tocar ao menos na orla da sua veste, e todos que lhe tocavam sararam. Graças a Deus, concluímos e finalizamos a leitura. Amém? 13 de 100. Até aqui nos ajudou o Senhor. Leitura finalizada. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço porque o Senhor nos deu graça, força e nos abençoou. E assim conseguimos finalizar esta leitura. Meu Pai, eu te agradeço em nome do Senhor Jesus. Obrigado.